Eu estou chegando aqui na empresa de um amigo meu, Fabiano, a Quini Climatizações. Vários campeonatos fora, né, Maringá, dentro de um amigo que participa comigo de um grupo. Climatização na sua casa ou na sua empresa, é só entrar em contato com o Fabiano da Quini Climatizações. Isso aí. Fábio, obrigado mais uma vez. Eu estou chegando aqui na empresa de um amigo meu, Fabiano, a Quini Climatizações. O Fábio, nos últimos anos, ele fechou milhões de reais em negócios somente através de indicações. E hoje ele vai contar um pouco para nós como é que ele faz tudo isso. Bora lá! Estou aqui com o Fabiano. Fábio é um empresário e amigo que eu tive o prazer de conhecer há 7 anos atrás com a formação do Beni Conecta. Nós juntos fomos os membros fundadores lá do Beni Conecta e ao longo de todo esse tempo a gente desenvolveu a amizade por causa do Beni, mas também em outras áreas. E a gente veio aqui para falar sobre indicação, mas antes disso, dá um oi para a galera aí, Fábio. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, Rodrigo, receber vocês aqui na nossa empresa. Obrigado, Fábio. Para você que está chegando agora, não deixa de curtir esse vídeo se você achar esse conteúdo interessante. Se tiver alguma dúvida, pergunta aqui no comentário, algo que a gente talvez não tenha abordado aqui e que você ficou com vontade de saber, use os comentários. Ative o sininho para receber as notificações também de quando tiver vídeo novo no ar. Ô Fábio, começa contando para nós qual é o seu ramo de negócio, o que a sua empresa faz. Enfim. Rodrigo, então, o nosso segmento é a parte de climatização, né? Nós trabalhamos com a parte de ar-condicionado, né, no modo geral, desde um simples split, que todo mundo já conhece, né, até grandes equipamentos, né, que vão atender redes de supermercado, redes de shopping center, a parte hospitalar também a gente faz. Então, todo esse segmento de climatização, né, nós somos especialistas, né, nesse segmento. E há quanto tempo você atua nessa área? A empresa hoje ela tem 17 anos, né? Nós estamos há 17 anos no mercado, aqui em Maringá mesmo. E você sempre atua nessa área? Não, eu venho num segmento de logística, né? O meu pai, a gente tinha uma transportadora e com o passar dos anos, né, o segmento do transporte não estava ficando muito legal, a gente vinha buscando outros segmentos para a gente atuar, né? E em casa nós somos em 2 filhos, eu e minha irmã. A minha irmã é arquiteta, né? E aí ela se casou e foi embora para Toledo, cidade aqui no interior do Paraná. Ela tinha um escritório de arquitetura aqui em Maringá e o marido dela mexia com a parte de ar-condicionado, né? Então eles foram para lá, ela ficou lá um período e nesse tempo, né, o segmento de arquitetura, cidade muito pequena, ela praticamente não conhecia ninguém lá na cidade. Então, eu convidei eles, né? Então volta para Maringá, você continua, né, no seu escritório de arquitetura e a gente monta uma empresa de ar-condicionado. E eu fiquei com a parte administrativa e comercial e o meu cunhado ficou com a parte operacional, que é o que ele fazia lá na região, né, junto com o irmão dele. E assim começou a empresa, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, fui aí para estudar um pouco, conhecer um pouco sobre equipamentos, um pouco sobre sistemas. Fui fazer cursos, né? A gente fez alguns cursos em São Paulo, fui me atualizar, né, para poder estar oferecendo esse tipo de equipamentos, esse tipo de serviço para os nossos clientes. Legal, Fábio. E você tocou num assunto interessante que é a questão de você fez uma divisão na empresa. Então, o seu cunhado ficou com a parte operacional. Isso. E você ficou com a parte comercial. E gente, vocês não têm noção, pelo que eu conheço do Fábio, o Fábio é uma pessoa muito bem relacionada. Então, em todos os ambientes que a gente anda na cidade, e se você vai dar um passeio com o Fábio na cidade, ele é aquele tipo de pessoa que vai parando nos lugares e vai conversando com as pessoas, porque realmente ele tem uma afinidade muito
interessante com as pessoas. E eu acredito que isso acaba ajudando também no comercial, não ajuda, Fábio? Ah, com certeza, né? Hoje, uma rede de relacionamento, o contato com pessoas, isso ajuda muito em qualquer tipo de segmento, né? Vamos dizer assim, o segmento comercial, né? Todo mundo que trabalha na área comercial, né? Quanto mais relacionamento, mais contatos tiver, né? Consequentemente, mais sucesso vai ter, né? Eu, particularmente, penso dessa forma. Então, eu sempre procuro estar, né, em contato com pessoas, conversando, trocando ideia, trocando experiências. Essa é uma coisa que vem da minha natureza, eu acredito, né? De estar conversando e trocando ideia com todo mundo. Que legal. Eu acho isso até interessante para quem é pai ou mãe. O Fábio, ele tem um histórico de esporte, né, Fábio? Isso, Muito grande. Então, já jogou no clube aqui da cidade, beisebol, outros esportes. Conta isso. para nós, como que foi a sua vida desde a infância nessa questão de esporte e de estar com as pessoas? Então, Rodrigo, meus pais sempre me incentivaram muito nessa prática esportiva, né? Eu, desde criança, sempre gostei, né, de jogar. Eu joguei muitos anos beisebol, joguei muitos anos tênis, hoje também estou jogando bastante. Sempre gostei de jogar futebol também. Eu nunca fui um craque, né, de bola, mas a gente sempre estava no meio, né, esportes coletivos, fazendo muitas amizades. Hoje, então, eu tenho amigos espalhados aí praticamente pelo Brasil inteiro, né? Amigos que a gente fez do esporte em si, né? O beisebol me trouxe muitas boas recordações, a gente conheceu muita gente, a gente viajou bastante também, participei de vários campeonatos fora, né, de Maringá, dentro de outras cidades do Brasil, fora do Brasil também, a gente foi jogar. E agora hoje eu estou mais focado no tênis, né, jogo bastante, a gente participa de diversos campeonatos fora de Maringá também, né, com o intuito de fazer contato, encontrar os amigos, né, rever alguns amigos das antigas, né, é assim que a gente sempre procura estar fazendo. Legal. Construir relacionamento é algo importante, então. Com certeza, com certeza. Relacionamento hoje é tudo, né? Principalmente no nosso trabalho, em qualquer tipo de segmento. É uma coisa que eu falo para os meus filhos também, né? Hoje, olha, gente, relacionamento que você vai ter pro resto da vida, né? A gente tem amigos aí que a gente conhece desde criança, desde 5, 6, 7 anos, né? E a gente tem contatos até hoje, né? Troca ideia, né? Troca experiência, troca negócios também, entendeu? Então, é assim que a gente vê sempre. Que legal, Fábio. Isso é interessante para quem tem criança, né? De já colocar em alguma atividade, saber que não é a escola, por exemplo, não é só o técnico pelo técnico, né? Mas também é o networking que a gente faz, as relações que a gente constrói. Eu tenho algo que você não contou aqui, até achei que você ia falar sobre, mas você teve no Japão recentemente, não foi, Fábio? Eu tive no Japão ano passado, né? A gente foi pro Japão, foi a família, né? Eu, minha esposa, meus 2 filhos, né? Faziam 28 anos que eu não retornava ao Japão, a última vez que eu fui, né? Eu fui até para levar uma equipe de beisebol para jogar lá. Então, encontrei uma família que fazia 30 anos atrás que eu fui fazer um intercâmbio no Japão. Fiquei na casa deles, né, alguns dias, mantive contato com eles até hoje, né, e depois de 28 anos eu retornei na casa deles lá para encontrar a família, né. E eles te receberam, né? Nós ficaram muito contentes, a gente ficou lá uns 5, 6 dias novamente, daí nós 4 na casa deles, né, eles gostaram muito da nossa visita. Que legal, Fábio. Você sabe que quando você me contou isso pela primeira vez, eu fiquei bem impactado. E é claro, né, o objetivo do vídeo aqui é a gente falar um pouco sobre o negócio, mas começa antes, né? Começa em você ser uma pessoa que quer se relacionar com outras pessoas. Para pensar, uma pessoa que fica fora durante 30 anos, não perdeu o contato, né, Fábio? Então você manteve esse relacionamento aceso e você teve a oportunidade de voltar com a sua família, com a sua esposa. Provavelmente você era um menino Sim, quando você foi lá a primeira eu tinha vez. 18 anos, né? Tinha 18 anos, voltou com a família, voltou com a esposa, voltou com os filhos, o pessoal recebeu em casa. Exato. Que o Fábio contou um pouco mais detalhado para nós no bastidor, mas o pessoal fez passeio com você lá, fez... Fomos passear, levaram a gente para algumas cidades, alguns passeios.
A filha que me recebeu na época, ela tirou férias do serviço dela para poder acompanhar a gente durante essa semaninha que a gente ficou lá, né? O pai hoje já é aposentado, mas ele acompanhou a gente para todo que foi canto, levou a gente para todo que foi lugar. Muito legal mesmo. Que legal, Fábio. Obrigado por compartilhar essa história. E eu acredito que o primeiro insight que a gente pode tirar desse vídeo é esteja aberto a se relacionar com as pessoas de forma genuína, sem esperar nada em troca, porque isso, ao longo do tempo, você vai conseguir construir muitas coisas positivas. E voltando para a Kine, né? A gente falou um pouco de relacionamento. Conta para nós, como é que foi as suas primeiras vendas na Kine? Você lembra dos seus primeiros negócios? Ô, Rodrigo, até lembro, cara. No começo a gente começou mais com a parte de prestação de serviço, né? Que nem você comentou, né? A minha rede de relacionamento é uma rede legal. A gente começou a oferecer primeiro para os conhecidos, primeiro para os amigos, né? Para os chegados, mais próximos, né? A parte de serviço de instalação, serviço de manutenção, né? E consequentemente isso foi formando uma carteira. E aí eles, quando foram começando a precisar de compras de equipamento, eles lembravam da gente, né? Lembravam e faziam orçamento. A gente começou aí devagarzinho e hoje, graças a Deus, estamos bem colocados aqui na região de Maringá, né? Que legal. Então, você diz para nós que no começo, as pessoas que ajudaram você a fazer as primeiras vendas foram essas pessoas que você construiu relacionamento ao longo da vida. Com certeza, com certeza. Primeiramente, né, quem foram os nossos primeiros clientes, se eu puxar no nosso cadastro aqui, todos eles são amigos recorrentes, né, de outros trabalhos, outros segmentos que a gente tinha, né? Eu sou da Colônia, então eu participo muito lá da SEMA. Então a gente tem um bom relacionamento com todos os departamentos lá dentro da SEMA, né? Todos os esportes que tem lá, a gente passou, a gente conhece, conversa, troca ideia, então a gente tem uma abertura muito legal. Então, primeiro foram com essas pessoas, né, que a gente teve primeiros contatos e os primeiros negócios, consequentemente. Que legal, Fábio. E antes de tudo é isso, né? Construir o relacionamento e se tornar uma pessoa recomendável, né? Porque não adianta nada a gente querer indicação. Mas peraí, você é uma pessoa recomendável? E o Fábio está contando aqui que o ACEMA, para quem não conhece, é um clube. Conta para nós, Fábio, é um clube na verdade, por orientais. É uma associação. A gente não pode falar que é um clube, né? Porque ali é uma associação da colônia japonesa que tem aqui em Maringá. Hoje já tem uma abertura, né, relativamente boa para não descendentes, né, dentro da própria instituição, lá, da associação, mas a grande maioria ainda são descendentes da colônia japonesa. Né? Várias cidades têm esse tipo de associação, né, da colônia. Então é um segmento que a gente está inserido, eu desde criança, né, participo, frequento, tô lá dentro, né, com o pessoal da colônia. Interessante. E hoje falando de formas de captação, de vendas mesmo, a gente está falando aqui de indicações. Você sabe dizer, ainda que você não tenha o número exato, qual percentual dos seus negócios vem através de indicações? Olha, Rodrigo, dá para dizer para você aí que entre 60% a 70% é indicação, né? Hoje que a gente recebe de outros clientes, né, que a gente prestou serviço, eles nos indicam, de próprios conhecidos, né, que a gente tem, que a gente fez amizade, fez o serviço, né, eles gostaram do trabalho e nos recomendaram para segunda, terceiro e quarto graus e assim sucessivamente. Então, a indicação hoje é mais de, vamos dizer, meio caminho andado, né? Como se você estivesse tirando pedido, né? O cliente satisfeito, então, é uma boa fonte de referência e de indicação para você? Bastante, né? Um cliente satisfeito é mais de meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Então, lógico, tem o outro lado também, o cliente insatisfeito também, né, conta muito. Então, por causa disso, a gente procura sempre estar, vamos dizer para você, nunca tive problema? Lógico que teve problema. Claro. Mas problemas todo mundo tem, né? Problemas com equipamentos, problema com colaboradores, mas a gente está aí para procurar resolver, né, da melhor forma, né, sempre para o cliente estar sempre satisfeito, né? A gente vai agradar todo mundo? Não vamos conseguir agradar todo mundo, né? Mas vamos procurar sempre estar fazendo o melhor para estar podendo resolver
as coisas ruins que aconteceram. Legal. Interessante, Fábio. Ó, mudando um pouquinho, ainda nessa área de indicações e referências, mudando um pouquinho a seara, a gente participou junto do BNI Conecta. Isso. E a gente ajudou a fundar ali a equipe e eu queria que você contasse para nós como que foi essa ferramenta para você e como que funciona essa questão da referência lá dentro. Ó, Rodrigo, no começo, né, a primeira vez que eu fui convidado para estar indo numa reunião do BNI, a gente fica sempre com o pé atrás. Nunca tinha tido um grupo desse aqui em Maringá, que eu pelo menos tivesse participado, né? Até na época o Vinícius estava lá no Hotel de Ville, eu fui lá, fui convidado por um outro conhecido. Quem Né? que te convidou? João Adolfo. Ah, o João Adolfo. O João Adolfo me convidou. Né? Eu até não tinha muito contato com ele, assim, conheci ele assim de oi, lá da Assim, né? Mas ele me convidou uma vez, me ligou, me convidou, peguei e fui lá, vamos lá conhecer, né? Não custa, pagava um café da manhã lá, né? Paguei, fui lá, fomos lá conhecer, me agradou, né, o que eu ouvi lá da apresentação do Vinícius e falei, vamos experimentar, né? Vamos experimentar. Fiz a minha inscrição, fiz a entrevista, no começo deu uma enroscadinha lá, depois acabou dando certo, né? Entrei e estamos aí até hoje. E eu acredito que assim, as indicações que vêm do BNI, para mim, né, particularmente, são ótimas, né? São ótimas, foram ótimas e tenho vários cases de sucesso aí que vieram de indicações, né? Dos membros de outros, do próprio Conecta e como dos outros grupos também, né? E por que você acha que dá certo essa ferramenta? Rodrigo, eu vejo assim, a ferramenta é boa, mas você tem que saber usar, né? É esse ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, porque a gente veio até o Fabiano, não é à toa, porque ele é uma das pessoas, um dos membros aqui da regional que mais obteve resultado com a ferramenta. E aí eu queria que você contasse para nós aqui, Fábio, quais são os segredos, né? O que é esse tem que saber usar? O que tem que fazer? Eu acho que assim, a ferramenta não é um grupo de network que você só vai naquela reunião. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã, você participa da reunião. É muito mais que aquilo, só participar da reunião. Eu acho que tem que ter como vocês mesmos falam nos fóruns, nas outras palestras, é um braço da tua empresa. Né? O BNI se torna um braço da sua empresa. Então, se você seguir o que a metodologia prega, né, com certeza você vai colher bons resultados. Primeiro, né, eu acho que assim, você tem que estar disposto a colaborar. Né, colaborar com os outros membros, colaborar com o grupo, fazer de tudo para o grupo ir para frente, para os membros também ir para frente. Né, trocar experiências. Tem muitos membros ali, né, que são pequenos. Né, eu não estou dizendo que eu sou grande, a gente é uma empresa média hoje, né, comparada aqui. Eu tenho outros concorrentes que são muito maiores que a gente, mas tem empresas pequenas que a gente sempre troca experiência, né, eles têm dificuldades, a gente também tem, eu conto as minhas dificuldades, eles contam as dificuldades deles, e a gente busca melhores maneiras de estar solucionando cada problema de cada empresa. Né? Lógico, tudo que eu faço não vai servir para o outro, tudo que ele faz também não serve para mim, mas você sempre trocando ideia, você pesca alguma coisinha que vai te servir, que vai te ser útil, né? E consequentemente você vai colocar em prática. Né? Eu vejo primeiro essa troca de experiências, esse você ajudar primeiro para depois você receber algumas referências. Né? Eu sempre bati nessa tecla, né? Desde o início. É o que a metodologia prega. Primeiro você ajuda para depois você conseguir colher os frutos ali na frente. Né? Legal. Ô, Fábio, isso é interessante o que você está falando, porque estar disposto a ajudar, isso é muito importante. É a filosofia do BNI, que é o Giver's Gain, né? Contribuir primeiro para depois querer ganhar. E se você tivesse que dizer para mim quais são os principais erros que as pessoas que não têm sucesso fazendo networking cometem? Cara, primeiramente a pessoa está focada em entrar nesse grupo para ela vender para os membros. Né? Eu acho que não é esse o intuito principal. O intuito principal é você colaborar primeiro, né, para os membros conhecer o teu trabalho também posteriormente e, consequentemente, eles indicarem terceiros para fazer negócio com você. Vai gerar alguns negócios com membros do grupo? Com certeza vai. Né? Você ganhando a confiança
dos membros, né, eles vão fazer negócio com você também. Mas eu acho que, primeiramente, é você conseguir ganhar a confiança deles para eles poderem te indicar. Né? Eles te indicando, sair negócio entre os membros, isso aí é natural. Né? Vai ser natural. Interessante, Fábio. Vou te fazer uma pergunta aqui, fica à vontade se você não quiser responder. Nos últimos 7 anos, qual foi o valor do faturamento que você obteve utilizando essa ferramenta? Rodrigo, hoje está em torno aí de mais ou menos, acho que 13, 14 milhões, né, nesses 7 anos que a gente está aí, né, usando a ferramenta, com indicações de membros do BNI. Né, membros, ex-membros também, né? Então eu acredito que está nessa faixa aí hoje. Então você não vendeu esses 13 milhões para os membros? Foram... Não. A grande maioria foram para terceiros, né? Foi para fora. Foi... Lógico, o ticket médio do meu negócio é um ticket médio relativamente alto, né? Equipamentos, serviços, a gente faz equipamentos também de alto porte, né? De grande porte, então tem um valor agregado maior, então os números são maiores, né? Então, consequentemente, isso aí reflete no percentual. O percentual que a gente trabalha é o mesmo. A margem de lucro que a gente trabalha no pequeno, no médio, no grande, né, oscila pouco. É uma margem bem apertada, mas, consequentemente, os negócios maiores, né, você consegue ter um valor de sobra um pouco melhor. Né? Então, eu vejo que, como o ticket médio é maior, então os meus números também são legais, né? Tem um valor bom. Legal, interessante, Fábio. Sabe uma outra coisa que o Fábio faz, que ele nem colocou aqui, mas na minha opinião é um dos que faz melhor, é ser específico na hora que está pedindo referência, na hora que quer falar sobre o seu cliente. Nas reuniões do BNI tem um momento lá onde todos se apresentam e fazem um pitch ali entre 20 e 30 segundos. E nesse período você pode falar com quem você quer se conectar. O Fábio sempre leva na reunião uma pessoa com nome e sobrenome. Eu quero falar com fulano de tal, da empresa tal. Ele não é genérico, ele é específico. Ou seja, é conhecer bem o padrão de cliente. Como que você faz isso, Fábio? Por que você chega na reunião com o nome e sobrenome da pessoa? Rodrigo, a gente tem os orçamentos que a gente faz no dia a dia, né? Aqui com clientes, com indicações. Então, eu, né, seguindo a metodologia, mais uma vez, né, o pedido específico para mim é muito importante também. O pessoal pode pensar, mas se eu pedir quem está construindo ou reformando, tá? É uma coisa mais ampla, né? Pode atingir mais gente. Mas eu penso da seguinte forma: se eu peço o nome e o sobrenome da pessoa específica, né? Por exemplo, se alguém pede, eu posso não conhecer essa pessoa mais assim intimamente, mas eu sei que ela está no meu grupo, vamos dizer, lá da SEMA. Ela joga a bola lá na SEMA e eu tenho contato. Oi, tudo bem? Como vai? Conversar coisas básicas, né? Se eu sei que essa pessoa está pedindo a referência dela, né, eu posso não ter assim o contato tão próximo para saber que ela está construindo ou que ela está reformando, né? Mas se a pessoa pedir o nome dela, né, consequentemente, esse cara joga bola lá na SEMA, eu conheço ele. Posso chegar nele, fulano, você está construindo, você está reformando lá na sua casa, assim, assim, assim. Sim, Fábio, estou sim. Então posso te fazer uma indicação de um amigo que participa comigo de um grupo de network, né, uma pessoa boa, trabalho legal. Ele pode entrar em contato com você para fazer um orçamento para você? Cara, ninguém vai negar. Certo? Ninguém vai negar, ninguém vai deixar de fazer um orçamento. Se ela vai fechar ou se ela não vai fechar, isso aí é depois entre o membro e o cliente. Né? Mas a nossa parte a gente está fazendo, a gente está aproximando os dois para ele receber o contato e receber o orçamento dela, né? Dessa pessoa. Então eu vejo assim, quanto mais específico a gente for, é mais fácil da pessoa conhecer, né, essa outra pessoa e conseguir o contato e fazer a indicação. Então, por causa disso, desde o início eu sempre levo um nome, um sobrenome da empresa tal, do apartamento tal, para poder pedir referência lá na reunião. E você tem conseguido resultado assim? Sim, tem. A gente tem bastante sucesso trabalhando dessa forma, pedindo dessa forma. E se você pede numa reunião e a pessoa não tem, o que você faz? Cara, eu insisto mais uma semana, 2 semanas, não veio.
Aí eu pego um outro, troco, né? Pego um outro contato, faço um filtro aqui no meu sistema de orçamentos que eu já passei e vou lá e levo para reunião. Tem vezes que eu peço um ou dois nomes, né? Também não peço muito mais que isso, máximo dois nomes, né? Porque senão fica muito também, aí eu já tentei fazer e não deu certo. Então, eu levo no máximo dois nomes. Né? Grande maioria das vezes, um nome só. Eu nunca vi você pedindo dois nomes, não, eu sempre vejo você falando de uma já pessoa. pedi dois nomes, mas a grande maioria uma vez só. Interessante, legal. Ô Fábio, conta aqui para nós qual que foi... Para quem não sabe, o Fábio é um dos maiores referenciadores do Brasil. Tanto que foi reconhecido nacionalmente como um dos maiores, dos membros que mais passam referências no Brasil, no BNI Brasil. E a gente está falando de mais de 20 mil membros. Conta para nós, Fábio, qual foi a última referência que você fez, que é essa conexão? E como que você fez? Como que surgiu a oportunidade? Desde a pessoa pedindo a referência e você se lembrando e fazendo a conexão? Rodrigo, foi agora, essa semana, final da semana passada, eu tinha um cliente que eu estava vendendo a parte de ar-condicionado para ele e ele me perguntou, Fábio, você não tem ninguém que instala equipamento de refrigeração? Um equipamento para refrigerar a adega? Eu falei, o fulano, cara, eu até tenho, né? Ele é um membro novo, né, do BNI Conecta, ele vai até ser apresentado amanhã na nossa reunião. Então, antes de eu referenciar, eu fui, conversei com o membro, troquei umas ideias com ele, fiz um a um com ele, vi, né, os serviços que ele já executou, né, troquei uma pesquisada no Instagram, né, certinho para ver o trabalho dele, né, vi que aparentemente era um serviço legal e aí eu indiquei ele. Tá? Então, ele ainda... Na teoria ainda não foi nem apresentado como novo membro, né? Mas eu fui e referenciei ele para esse cliente que eu estava fazendo a parte de climatização dos ambientes para ele fazer a instalação do equipamento de adega para ele. Interessante, Fábio. Então não é só o fato da pessoa pedir, você estava com a escutativa ali, a pessoa pediu algo. Como eu imagino que até o Fábio não tinha construído um relacionamento sólido ainda com a pessoa, sim, aí fez essas pesquisas e tudo mais. Não, a gente primeiro precisa fazer, né? Porque não é porque a pessoa está no BNI que já aconteceu de ter algum tipo de problema. Né? A gente sabe, vocês sabem também, de alguns problemas que a gente teve. Então, antes da gente referenciar, lógico, a gente precisa pesquisar. Né? Se a gente não conhece, se a gente ainda não fez um a um, se a gente ainda não sabe, né, da história da pessoa, do histórico de trabalhos dele, então, primeiro é bom dar uma pesquisada, né? Porque como eu vou estar referenciando, quer dizer, eu estou tipo avalizando o cara, né? Verdade. Então, só para a gente se encaminhar aqui para os finalmente, indicação é uma boa. Boa. Representa mais de 60% do seu negócio. Sim. E antes de estar aqui, a gente já tem acesso, né, aos números de indicação. E eu estava vendo uma pesquisa que contatos frios, uma pessoa que vai buscar vender para contatos frios, ela tem uma taxa de conversão de até 10%. Certo. E uma pessoa que vem através de uma indicação, fica na média entre 35% e 40% certo. A conversão, vindo de 100. Ou seja, com 100 contatos, converte 10 na unha. E na indicação se converte quase 40. Ou seja, a taxa de conversão de uma indicação é 4 vezes maior. Então, vale a pena, Fábio, você dedicar um tempo a construir relação com as pessoas com certeza, Rodrigo. Com certeza vale muito a pena, né? Hoje a indicação, a referência quente, né? Hoje se torna muito mais fácil você fechar o negócio. Com certeza o preço conta? Lógico que vai contar. O cara não vai pagar mais caro porque veio de uma referência de um conhecido, né? Mas ele chega para você e tem a liberdade de te trazer, olha, Fábio, seu preço está legal, mas eu tenho alguma coisa um pouco melhor. Dá para você chegar? Né? Ele te dá essa abertura. Né? Essa referência faz com que o cliente tenha confiança de abrir alguma coisa que ele tenha de diferente do que você está oferecendo. Então, com certeza, isso facilita muito. Né? Você ter já uma referência de valor, uma referência de marca, uma referência do que ele está precisando, né? Fica mais fácil. Uma forma de pagamento diferenciada, né? Então, com certeza, isso fica mais fácil de você negociar e fechar o negócio. Né? Legal. Fábio,
Muito obrigado por... Fábio, obrigado mais uma vez por nos receber aqui. Eu falo por nos receber, porque vocês não estão vendo aí, mas hoje o Vinícius está de cameraman, ó. Mostra aí, se mostra aí, Vinícius. E aí? Então, ó, obrigado por nos receber, Fábio. Vamos encerrar essa conversa com você apresentando a sua empresa para nós? Vamos lá. sim, vamos lá. Vou ter que sair. Vai, pode ir mostrando agora, Fábio. Ó, aqui é a nossa parte comercial. Peraí, Ali, né? Comercial. Quem Parte que vende comercial, Roberto. Seu Roberto. Roberto. Enzo é engenheiro. Maurício, que não está aqui agora, também é engenheiro. O Yudi é do faturamento. A Bruna faz o agendamento. Tá agendando, olha lá. Aí aqui a gente tem um pouquinho do nosso... Algumas máquinas. Isso aqui é tudo máquina de ar-condicionado. Tudo. Máquina de ar-condicionado, cobre para a gente fazer a parte de infraestrutura nas construtoras. Que fica Aqui por dentro também, da parede, né? Isso, fica embutido, né? Aqui toda a parte de almoxerifado é aqui dentro, né? Toma uma boa área aqui do nosso barracão. E que tipo de obra você atende, Fábio? O que você tem atendido ultimamente, no último ano aí? A gente está focado bastante na parte corporativa, né? Empresas, indústrias, o comércio. Ah, Fábio, você não faz o varejo, o cliente final? Faço, a gente faz também. O cliente final, você diz, é se eu quiser colocar um ar-condicionado na minha casa. Um apartamento, uma casa, a gente faz também. Não é o foco da gente hoje ir atrás, né? Mas o cliente tem uma indicação, o cliente nos liga, a gente atende da melhor forma possível, né? Vende um arzinho, eu preciso de um arzinho para um quarto, um 9.000 BTUs, pequenininho. Fazendo você atende. Não é o foco hoje, não é algo que você faz prospecção. Hoje é mais comercial. Exato. Que tipo de comércio ou indústria? Desde Quais os últimos que você fez? Desde uma grande obra hoje, que foi a Lojas Avan. Opa, Lojas Avan aqui de Maringá. Avan. Foi a gente que fez lá, toda a parte de climatização, gigantesca loja, né? Deu um trabalho bem grande lá. A gente faz também hoje, está fazendo uma instalação dos equipamentos de grande porte numa grande empresa de etiquetas, ali na divisa de Maringá com Marialva, chama Alcor Labels, né? Ali também é um grande cliente nosso. Aqui no Parque de TI, que fica aqui na Nildo Ribeiro, a gente também está fazendo um escritório novo do pessoal da TecnoSpeech, né? Um escritório gigante, muito bonito, né? O escritório deles também. Então essa parte corporativa tá bem forte, né? A gente está fazendo também umas máquinas, a gente está trocando todas as máquinas do salão social da ACEMA, né, do salão social lá, está colocando máquinas novas, então tá bem legal. Que legal, Fábio. Então, se você precisa desse serviço de climatização na sua casa ou na sua empresa, é só entrar em contato com o Fabiano da Fini Climatizações. Isso aí. Fábio, obrigado mais uma vez. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Valeu, Vini. Valeu.